fiel. Aleluias. Quarta, inabalável. Vamos falar de como nós podemos andar na fé. Como andar na fé. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Abra sua Bíblia em Hebreus 11. Livro de Hebreus, capítulo 11. E versículo 1 em diante. Como que nós podemos andar inabaláveis na fé? Como nós podemos nos tornar pessoas inabaláveis? Uma vez que o inimigo ele trama contra as nossas vidas, uma vez que o inimigo tenta roubar o que nós temos de mais precioso, que é a fé. 11:1. Estou abrindo aqui também. Hebreus 11:1 diz bem assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. A versão transformadora, ela é mais atual, mas Hebreus 11:1 irá dizer que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova das quais nós não vemos. Amém? Aqui nessa versão está dizendo que a fé, ela mostra a realidade do que nós esperamos. E o que isso significa? Isso significa que a presença do nosso Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, nos mostra o que nós estamos esperando. Como que ele nos mostra? Por revelação, por confirmação e pela palavra. Deus nos mostra por revelação, confirmação e pela sua palavra. É dessa forma que Deus, ele trabalha. Ele não trabalha para expor ninguém. Ele trabalha para repreender a exposição, repreender a vergonha, repreender o que está vindo contra nós. Se Deus ele quer falar com você, ele vai usar esses 3 meios: a revelação, a confirmação e a palavra. E muitas vezes, não necessariamente ele vai me usar para falar com você. Deus, ele deseja que nós tenhamos com ele uma comunhão tão íntima que ele fale conosco. Que ele traga a sua revelação para nós, diretamente para nós. Que ele confirme o plano que ele tem, o propósito que ele tem para conosco. Por meio da sua palavra. Então, quando nós nos reunimos na casa de Deus, quando nós nos reunimos em fé, em comunhão, Deus ele pode usar a palavra para confirmar no seu espírito algo que ele já está falando com você. Deus ele pode confirmar o louvor para falar com você. Deus pode confirmar de repente uma palavra que uma pessoa possa usar para ministrar você. E então as peças vão se encaixando. O quebra-cabeça para que você tenha vitória, para que você tenha recursos, para que você tenha providência, cura, libertação, restauração, ela vai se juntando através do que eu estou te falando. E muitas vezes Deus não vai expor isso. Ele vai juntar aos poucos, até que aquilo fique claro e objetivo para você.
Prova disso é que Jesus, ele vai orar por um cego, ele ora pelo cego e ele diz, você vê, eu vejo homens como árvores. Ou seja, Jesus teve que orar segunda vez. Prova disso é que nem tudo vem na hora para você. Virá aos poucos, para que você entenda o processo criativo de Deus. Muitas vezes nós nos afobamos querendo alguma coisa rápido. Isso nos torna suscetíveis, no percurso do caminho, nos torna suscetíveis aos obstáculos. Nós cansamos mais rápido. Nós ficamos desapercebidos quanto aos buracos que tem ali naquela estrada. Porque queremos tudo rápido, somos imediatistas. Queremos agora, nesse momento, Deus falou, tem que agir. Não, Deus falou e vai preparar você para receber aquilo que Ele falou. Por que isso? Porque você vai saber administrar em tempo oportuno o que Deus te falou. Você precisa de estabilidade espiritual. E o firme fundamento aqui, que está em Hebreus 11, se você for aqui no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que Ele é o que? Recompensador daqueles que o buscam. Então, quando você tem fé, você ouve e aguarda as instruções. Você ouve o que Deus está falando para você e você aguarda. Isso é o trabalhar em fé. Você está trabalhando em fé, diante de tudo aquilo que você pediu para Ele. E muitas vezes, como eu estou falando aqui, você quer a coisa muito rápida. Você quer a resolução do problema, da aflição muito rápido. E você não fica sensível à voz do Espírito Santo. Porque já tenho dito aqui que nós somos corpo, alma e espírito. A nossa alma é sede das nossas emoções. Na nossa alma nós temos o tato, eu estou pegando essa taça agora. Nós temos a conexão com o que é físico. Na nossa alma nós sentimos alegria, nós choramos, nós ficamos com raiva, decepcionados. A nossa alma diz respeito à nossa humanidade. Jesus não chorou? Jesus chorou. A morte de Lázaro? Chorou. Só que ele chorou onde? Na alma dele. Quando Jesus foi para o Getsemane, onde ele sentiu angústia? Na alma dele. Sem pecado, pronto para ir para o madeiro, cumprir o que Deus havia lhe ordenado, mas ele passou por momentos de humanidade. E é assim conosco, nós temos que aprender a administrar as nossas emoções, os nossos sentimentos e a nossa humanidade. Isso é negar-se a si mesmo. Negar a si mesmo não é você resistir no último ponto uma tentação, um pecado. Negar a si mesmo é você se administrar nas suas emoções para não atrapalhar a revelação do Espírito de Deus no seu espírito. Quando eu administro isso, eu não quero nada rápido de Deus. Eu não quero nada nisso miojo de Deus. Amém? Não é? Fazer aquele macarrão de 3 minutos. As bênçãos de Deus não são nos dadas em 3 minutos. É com muita oração. É com muita disciplina. Amém? Se Deus te der uma direção para jejuar, jejue. Se Deus te der uma direção para você ler a palavra, leia a palavra, seja obediente. E o que vai acabar acontecendo? Você vai firmando mais e mais o propósito de Deus para você. Como que eu vou ter êxito? Como que eu vou ter vitória, sucesso naquilo que Deus me mandou fazer? Observando as suas revelações, pouco a pouco, o que Ele tem para a minha vida. Prova disso, Abraão,
Saia de onde você está, meu amigo. Olha Deus falando com ele. Saia do meio da sua parentela. Você vai para uma terra que eu vou te mostrar. A ordem presente para ele era imperativa. Mas a promessa era futura. Muitas vezes o que Deus fala para você hoje é imperativo. Depende de uma condição. Ou seja, essa condição é a sua posição espiritual. Mas pode se manifestar agora, sim. Deus trabalha da forma que Ele quer. Mas a promessa é imperativa e presente. Com um viés de manifestação futura. Jesus diz, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Esse perseverar significa todos os dias você continuar no processo de conquista da sua alma. Porque, não é? Jesus disse, com perseverança ganhareis a vossa alma. Então, quando você começa a administrar bem, você começa a separar o que é natural na sua vida com o que é espiritual. Quando você tem isso claramente definido, você sabe que as coisas naturais que dependem da sua atenção, você não vai incomodar a Deus. Mas calma aí, todos os dias eu tenho que orar? Sim, é que tem pessoas que creem que tudo precisam sempre estar, ai meu Deus me ajuda, ai meu Pai socorro. E ele vai falar, ei, calma aí, você pode fazer isso meu filho, você pode fazer isso minha filha. Calma aí, você pode fazer isso, não pode? Posso. Levantar de manhã você pode? Posso. Fazer o seu currículo você pode? Posso. Você pode fazer isso? Posso. Então, existem partes que nós podemos fazer. Marcos 16 vai falar que os sinais seguem aqueles que creem. Os sinais não seguem quem está parado. Os prodígios, os milagres não seguem quem está parado. Então, no que depender de você, você precisa fazer. Porque Ele já fez na cruz do Calvário tudo por nós. E tem uma palavrinha no português, eu já vou continuar a mensagem, tem uma palavrinha no português que chama-se apropriar-se. Você sabe o que é isso? Significa que você toma como seu algo que não é. Lá já em Efésios 3:20, vai falar que, você pode ler o versículo todo, diz lá que Deus, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ei, se você é muito natural, você não toca o espiritual. Ah, mas o Senhor acabou de falar que eu preciso separar as coisas. Sim, exatamente. Você precisa separar as coisas para resolver as coisas que são naturais, naturalmente. E as coisas que são espirituais, espiritualmente. Então, quando você faz isso, você olha para esse versículo e mergulha dentro desse versículo e toca o que está guardado nas regiões celestiais para você. Você se apropria de algo que não é seu fisicamente, naturalmente. Você faz com que a glória de Deus, a promessa de Deus, os milagres deles se manifestem na sua vida agora. Por quê? Porque você, como pessoa que tem um número de um documento, que mora numa rua, que habita com uma família, você sabe separar as coisas. Então você deixa de atropelar as coisas. Quando é para você orar, você ora. Quando é para você guerrear, você guerreia. Quando é para você confessar a palavra, você confessa. Mas quando é para você resolver a questão, você resolve. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Não iria adiantar nada hoje eu preparar aqui se eu não colocasse as minhas mãos. Se eu chegasse aqui e falasse, anjos de Deus, tirem pó da cadeira. E deitar aqui, sentar aqui e falar, anjos, onde estão vocês, anjos? Por favor, tirem pó da cadeira, anjos. Vai acontecer? Não, o que é natural é natural. Eu continuo orando, adoro o Senhor, estou em comunhão com Deus,
mas eu fisicamente, naturalmente, estou tirando o pó das cadeiras. O que é natural, e o que é espiritual, é espiritual. Amém? Quem entende isso, diga amém. Então, como andar em fé? Em Romanos 12, 3, vai dizer bem o seguinte. Vamos ler. Romanos 12, 3. Nós estamos em Hebreus, volta aí para trás. Romanos 12, 3. Diz bem assim. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Olha que maravilhosa palavra. Aqui nessa versão vai falar assim, ó: porque pela graça que me foi dada, digo cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por isso que você tem que fazer o que é natural e o que é espiritual. Você não pode assumir as coisas que são impossíveis para você resolver sem ter antes recebido uma palavra dele, de Deus. Quando eu faço isso, eu começo a traçar uma vivência, uma experiência com Deus, e ela começa a se tornar inabalável. Por quê? Eu não penso que eu posso alguma coisa. Eu não assumo coisas que de repente eu não vá conseguir dar cabo delas. Mas eu penso com moderação, meditando, peraí, eu tenho uma fé. Deus repartiu para comigo uma fé. Essa fé, eu preciso me mover nela. Eu preciso me mover dentro dessa fé. E não, de maneira nenhuma, fora dessa fé. Então, eu passo a andar em fé. A como andar em fé? Como andar em fé é andar com cautela também. Como andar em fé é andar também por uma palavra que Deus te dá. Como andar em fé é não assumindo coisas que você não pode em nome da fé. A fé é para fazer coisas específicas nas nossas vidas, que das quais nós não tenhamos como fazer naquele momento. Tudo que é impossível. Tudo que foge da nossa natureza, da nossa competência, a fé é para isso. Como eu dei o exemplo aqui, né? Preciso de um emprego? Vamos acordar cedo e vamos entregar currículos. Amém? Simples assim. Já em Marcos, capítulo 11, 23, vai dizer o seguinte: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Andar em fé é quando você proferir uma palavra, você não duvidar que ela irá acontecer. Como eu ando em fé? Não duvidando com a palavra que você lançou, que você proferiu. Porque se sai agora do que você tem de recursos naturais, e você diz, aqui é só a fé, somente a fé pode resolver essa questão, você lança a palavra, quando que ela prospera? Quando que aquilo que você falou vai acontecer? Quando você não duvida. Quando, em hipótese alguma, a dúvida vem no seu coração. Porque se vier, aquela palavra, ela pode até desenvolver, pode até frutificar, mas não vai retornar para você. E a única palavra que não volta vazia
é a palavra de Deus. A nossa pode voltar por conta da dúvida. Quem está entendendo isso? Aí você vai falar assim, não, mas eu falei a palavra de Deus, eu orei, eu chorei, eu jejuei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz tudo direitinho. Aí eu vou te perguntar, muito bem, parabéns, glória a Deus. Você duvidou? Aí você vai procurar, não é? Entre os seus pensamentos, entre as lutas que você está tendo, entre as perseguições, né? Você vai falar assim, nossa, eu duvidei. Realmente eu duvidei. Eu perguntei para Deus, Deus, será que o Senhor vai agir em meu favor? Você quebrou o peso daquela palavra no mundo espiritual. Você invalidou aquela palavra. É como se você tivesse acabado de comprar 1 litro de leite e por conta de você não ter levado seu óculos, você leu que estava dentro da validade. Amém? E aí você leva para sua casa, você coloca o seu óculos e está fora da validade. É isso, você acabou de fazer isso com a palavra que lhe garantia sucesso, que lhe garantia poder, que lhe garantia autoridade. Por conta do quê? Da dúvida. E olha que você foi fiel, e olha que você ofertou, e olha que você chorou, e olha que você adorou, e olha que você subiu o monte. Mas você fez mesmo. Mas quando você perguntou para Deus, Deus, será que eu vou ter? Abriu uma porta para que o inimigo fizesse a mesma coisa que fez com Daniel. Uma luta espiritual foi instalada agora. Então, como andar em fé? Como me tornar uma pessoa inabalável? Seguindo esses pequenos passos. Já em Romanos 4,17, diz bem o seguinte: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deixa eu te falar, não é você que chama as coisas à existência. Não é você, é Deus que chama as coisas à existência. Você só toca o coração de Deus, você só toca a presença dEle com a sua fidelidade, com a palavra, com a sua disciplina, com a sua estabilidade. Então você consegue tocá-lo. E então ele fala o seguinte, olha, não tem como eu abençoá-lo, não tem como eu não abençoá-la. Não tem como, eu vou trazer à existência o que o coração dele está desejando, o que o coração dela está desejando. Eu vou trazer à existência, eu vou manifestar a bênção para eles, por quê? Porque eles tocaram na orla, eles foram movidos em fé, com autoridade, com ousadia, e de mim saiu virtude. Você não acha que tinha pessoas que estavam apertando Jesus quando a mulher do fluxo de sangue também apertou? Você não acha que tinha pessoas que estavam com ele ali? Os discípulos estavam com ele. Estavam edificando a sua fé. Os discípulos estavam com ele. Estavam edificando a sua fé todos os dias com Jesus. Eles estavam sendo ensinados a como ter fé, a como crer. Eles estavam segurando a multidão para não esbarrar em Jesus. Ora, Pedro de repente esbarrou em Jesus. Mateus de repente esbarrou em Jesus. João. Mas a mulher, que só ouviu falar uma única vez, ela proferiu uma palavra e disse, eu vou, e se tão somente eu tocar na hora das suas vestes, eu serei curada. Ela falou, ela declarou uma palavra. E por que ela foi curada? Porque ela não duvidou.
duvidou. Ela não duvidou da palavra que ela lançou. Ela correu o risco, amém? Ela correu o risco, ela se colocou à prova de ser apedrejada, porque ela não poderia ter saído na luz do dia, mas ela foi. E ela encostou no tecido, na orla das vestes, e fez com que poder e virtude de Jesus saísse para ela, não para a multidão. Poder e autoridade para curar a mulher saiu para ela, não para a multidão. Foi para ela que saiu. Então, quando eu lanço uma palavra e eu não duvido, quando eu creio, quando eu continuo, mesmo correndo risco, mesmo colocando a minha fé em prova, a decisão que eu tomei, para mim, para você, sairá virtude, sairá poder. Sairá virtude, sairá poder. Aí todo mundo vai falar assim, nossa, mas você, sim. Como que você conseguiu? Eu não duvidei. Eu não duvidei, por isso que para mim saiu poder, por isso que para mim saiu virtude, por isso que eu consegui extrair de Jesus o que Ele já me garantiu na cruz do Calvário. Sabe por que tem muitos cristãos que estão vivendo como pessoas que não têm, não vou falar a palavra porque eu creio que, como pessoas derrotadas, pronto, vou falar, né? Porque eles duvidam na oração que eles fazem, eles duvidam da palavra que eles leem, eles duvidam se eles realmente vão levar para casa o que eles vieram buscar. Eles duvidam. Preste bem atenção o que está em 2 Coríntios 4,13. Diz bem assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, existe o mesmo espírito da fé. Existe o espírito da fé, assim como tem o Espírito de Deus, assim como tem o nosso espírito, assim como tem o Espírito Santo, tem o espírito do mundo, existe o espírito da fé. O mesmo espírito da fé. É sobre isso que eu estou falando. Então, existe o Espírito Santo, o seu espírito, e quando você se une com eles, você também traz para você o espírito da fé. E é a palavra que está informando que existe um espírito da fé. Então, quando eu consigo absorver esse espírito, o espírito da fé, então, como está escrito, Paulo vem falando o seguinte, eu criei, por isso é que eu falei. Por que você fala? Por que você declara a palavra? Por que você ora? Porque você crê. Agora, quando nós, então, falamos como igreja, agora essa palavra eu trago para a igreja, para a comunidade em si, nós falamos porque também nós cremos. Nós estamos aqui porque nós cremos. Nós estamos aqui adorando o nome dEle, recebendo a sua palavra porque nós cremos. E automaticamente, porque cremos, nós receberemos. É assim que funciona. Já em Provérbios, capítulo 6, versículo 2, diz bem assim, olha. Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Está preso com as palavras da tua boca. Preste atenção. Você está ligado diretamente com a palavra da sua boca. Quem entende isso? Se você fala que você vai conseguir, você vai conseguir. Se você fala que você vai ser curado, você vai ser curado. Se você fala que você vai sair daqui hoje, abençoado, você vai. Mas se você fala que não é para você, não é para você. Se você fala que você não consegue mesmo. Então você está o quê? Você está enredado, você está
seguro, você está compromissado com a palavra da sua boca. Meu Deus, isso é muito forte. Nós temos que começar a entender a palavra de Deus. Nós temos que começar a entender o que ela nos dá de direito e o que nós podemos com ela. Amém? Gente, é muito versículo. Tem mais uns 3, mas depois eu vou só proferir palavra de confissão, para que nós venhamos a nos tornar pessoas inabaláveis na fé. Amém? Tiago 1:22 diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você tem que tornar-se praticante do que eu estou ministrando para você. Você tem que se tornar praticante dessa palavra quando você a lê. Aqui, já falei aqui num domingo retrasado, eu vou falar novamente, porque isso é maravilhosa essa revelação. É apenas um livro. Quando você abre, se abre oportunidades e possibilidades para a sua vida. Ela fechada é apenas um livro. Quando você a abre, você abre possibilidades e manifestações de milagres para a sua vida. Então, quando você lê, você extrai daqui de dentro palavras de vida. E com a aplicação pessoal na sua vida, você se torna vitorioso. Não é simples servir a Deus? Não é simples ser vitorioso? É simples. Só que tem uma coisa, você precisa se tornar praticante, não somente ouvinte. O ouvinte aqui, ele está falando em 2 pessoas. Você se torna ouvinte quando eu prego para você a palavra. Você não está me ouvindo agora, você está me ouvindo. Então você está ouvindo a palavra de Deus por meio das palavras que estão saindo da minha boca. Amém? A minha voz, você está ouvindo a palavra. E você se torna ouvinte da palavra quando você lê com a sua boca. Quando você lê, aqui por exemplo, em Provérbios 26, versículo 1, como neve no verão e a chuva na colheita, eu estou lendo a palavra, não estou lendo, então eu estou me escutando. Então, o que acaba acontecendo? E não somente ouvintes, agora eu vou falar para você, vou colocar da seguinte forma: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes quando pregam para você, e não somente ouvintes quando você lê a palavra. Amém? Olha que coisa interessante. Então, o que acaba acontecendo? Enganando-vos a vós mesmos. Se eu não pratico, eu me engano. Se eu não pratico, eu fico equivocado quanto à promessa de Deus para a minha vida. Então, vamos destacar alguns pontos aqui. Muitas vezes dizemos que não temos fé, mas a palavra diz que Deus distribuiu a cada um uma medida de fé. Se você falar, eu não tenho fé, é mentira. Deus distribuiu uma medida de fé para a minha vida e para a sua vida. Você pode não estar conseguindo andar nessa fé. O que vai acontecer? O inimigo não virá a você dizendo que você tem fé e nem o mundo irá exaltá-lo se você estiver andando em fé. Eles virão justamente dizendo o contrário disso. Sua medida de fé não é pequena. Ela é suficiente para mudar as coisas na sua vida e ela pode ser aumentada. A fé pode ser aumentada. Como que eu consigo? Pedindo a Ele, pedindo a Deus. O que os discípulos fizeram com Jesus? Senhor, acrescenta-nos a fé. Senhor, faça com que a nossa fé desenvolva. Faça com que a nossa fé tenha peso no mundo espiritual. Eu quero crer como o Senhor crê. Eu quero falar as coisas que o Senhor fala. Eu quero ministrar os milagres que o Senhor ministra. Você pede isso para Deus. Amém? E é no exercício diário da sua vida que você vai tendo fé. Glória a Deus por isso. Meu Deus, isso é maravilhoso. Então preste atenção. A fé pode ser vista. Se você nasceu de novo, você não é mais carnal. Amém? Eu nasci de novo, então você não é mais carnal. Você vai começar a ver a fé por esse ângulo. Você está mentindo quando diz que
está na carne. Ah, eu estou na carne hoje. Mentira, você não está na carne. Você não está sensível à voz do Espírito Santo. É mentira. Sabe, quando você fala para uma pessoa, sabe? Nossa, aquele irmão está na carne. Nossa, aquela irmã está na carne. Eles não estão. Eles só não estão tendo direção de Deus mais. Porque eles nasceram de novo. A comunhão entre eles e Deus não estão sensíveis, não está próxima. Ah, mas e se ele fizer alguma coisa? Porque ele quis. Não foi mais porque o inimigo está tentando ele, não. Foi porque ele quis. E agora? Você não tem o Espírito Santo? O Espírito Santo não te auxilia? O Espírito Santo não é o seu consolador? O Espírito Santo não te ensina todas as verdades, como Jesus falou quando ele estava se ascendendo aos céus? Então, quando você faz alguma coisa errada, é porque você quis fazer. Quando você faz alguma coisa errada, é porque você não está em comunhão com Deus da maneira que deveria estar. Então, você faz o quê? Você fala, ok, vamos fazer isso. Então, você faz algo que não está na direção de Deus. Preste bem atenção para você ver. Amém? Você é do Espírito. Você não é da carne, você é do Espírito. Você foi feito uma nova criatura. Não foi um remendo. O que você foi feito? Nova criatura, não foi? Não foi remendado. Diz aqui em Coríntios que as coisas velhas já se passaram e eis que se fez tudo novo. Então, quando eu cometo alguma infração contra Deus, é porque eu fui enganado, engodado, atraído, como diz em Tiago, e não porque eu estou na carne, não porque eu estou sob influência diretamente do espírito maligno, mas foi porque eu quis dar atenção para aquilo e aquilo me conquistou novamente. E isso só acontece quando a minha comunhão com Deus não está em dia. Não está em dia. Tanto é que se você fizer e você falar para Deus, Deus, o Senhor me perdoa, você acha que Ele vai falar? Não, você vai esperar a minha próxima vinda, eu vou morrer de novo. Aí eu te perdoo. Vai acontecer isso? Ou se você fala assim, Espírito Santo, chutei agora o tijolo, falei todos os nomes de todos os bichos do zoológico, né? Falei tudo. O Senhor me perdoa? Ele vai falar assim, não. Ó, assenta o tijolo de novo na terra, vai para o médico, tira a unha que você estourou agora, passa lá um mertiolate, faz alguma coisa, costura, faz isso, faz aquilo. Quando sarar e crescer a unha de novo, você ora para mim. Aí você vai orar para mim, tá bom? Quando a unha estiver no lugar de novo, você vai orar. Não. Não. Ele te perdoa no momento que você topou o dedo, que você tirou a sua unha. E eu estou falando assim porque existe um processo, porque tem gente, tem homem de Deus e mulher de Deus, tem filhos e filhas de Deus, que acham que quando eles erraram aqui agora, eles precisam pagar um preço. Ah, eu preciso conquistar de novo tudo de Deus, eu preciso novamente fazer com que os olhos de Deus se voltem para mim, eu preciso. E fica se cobrando. Quem está entendendo o que eu estou falando? E fica se cobrando, e se cobra, entra em depressão, entra, sabe, em ansiedade, fica doente. Entendeu agora? Acha que Deus não ama mais ele. Pior ainda se fizer parte de um ministério onde todo mundo vai apontar os dedos para ele. Ah, você errou, você pecou, você não pode mais cantar, você não pode mais ministrar, você não pode tomar mais ceia. Isso aí acontece. Sabe o que acaba acontecendo? Aquela pessoa vai embora, sai da presença de Deus de uma vez. Quando nós deveríamos falar, não, Deus já te perdoou, vem aqui, vamos tratar disso. Abraça a pessoa, prega a palavra para ele, traz ela para perto. Eu posso cear? Você tem fé para isso? Eu tenho, então pode cear, meu amigo. Você discerniu? Pediu perdão? Pedi, então pode cear. Aí você reconquista aquele irmão, reconquista aquela irmã. E ela se sente o quê? Ele se sente o quê? Amados, acolhidos. Por isso que eu falei no comecinho da mensagem, e nós já estamos terminando, eu falei no comecinho da mensagem que Deus nunca vai expor você. Deus nunca vai expor você. Ele vai usar 3 ferramentas para poder falar com você: revelação, confirmação e a palavra.
Jamais Deus vai falar para mim, eis que eu falo para você, tu fez isso, fez aquilo, furou o pneu e você caiu no precipício. Deus não vai fazer isso. Se Deus realmente quer usar alguém para falar para você, aquela pessoa vai ter discernimento do Espírito Santo, vai falar, bom, depois que terminar o culto, eu tenho que falar com aquele irmão, eu tenho que falar com aquela irmã. É uma palavra para ele, é uma palavra de amor, Deus ama aquela pessoa, mas ele está fazendo alguma coisa errada, então eu vou lá conversar com ele. Conversa, sabe, no off, sabe? Chega lá e fala, olha, Deus falou para mim que você tem tal situação para você resolver, vamos orar aqui, você está precisando de alguma coisa? Deus não vai expor você. Não vai, porque você sabe o que Deus já fez? Sabe o que Deus fez? Ele expôs publicamente o escrito de dívida que era contra nós. E na onde que ele colocou? Na cruz. Não foi na nave da igreja, não foi aqui entre os irmãos, não foi lá fora que ele fez isso, ele fez na cruz. Então, quando eu falo algo de você para a congregação, ou perto, eu faço um teatro, eu estou tirando o que Jesus expôs na cruz e colocando aqui, como se fosse validar para você se consertar. Não pode ser assim. Isso é sensacionalismo. Nós temos que pregar o evangelho e não despregar o evangelho. Amém? Quem entende, diga amém. Meu Deus, isso é muito sério mesmo. É muito sério e nós precisamos entender isso. Amém? Vou continuar.